O vínculo inesperado. Ela estava totalmente isolada no coração da Serra da Mantiqueira em 1931, abandonada por todos depois de enviuvar, sem uma única pessoa por perto, até o momento em que percebeu um barulho vindo de dentro da terra. Primeiro um movimento pesado e arrastado, depois um lamento que soava quase humano, mas definitivamente não era. Você consegue imaginar passar a madrugada numa cabana velha de madeira no meio do nada absoluto e descobrir que alguma coisa ferida está te observando da escuridão logo embaixo dos seus pés? Parece impossível de acreditar, mas o que essa mulher descobriu no porão mudou absolutamente tudo. E o laço que surgiu ali entre a dor e o abandono vai te surpreender profundamente. Se você está gostando dessa história, deixa aquele like bem forte e me conta nos comentários de qual estado você está assistindo agora. Fico muito curioso para saber até onde essas narrativas incríveis conseguem chegar. Vamos lá, que essa história vai mexer com você de verdade. Mariana tinha sido deixada para trás como um objeto quebrado. Viúva aos 24 anos, sem conseguir ter filhos, sem receber herança alguma, sem uma família disposta a acolhê-la novamente. No interior profundo de Minas Gerais do começo dos anos 30, uma mulher sozinha e sem posses valia menos do que as pedras que rolavam morro abaixo nas chuvas de verão. Seu marido, Roberto, um trabalhador de mãos calejadas e sorriso generoso, tinha perdido a vida num acidente terrível na pedreira onde quebrava pedras desde menino, apenas 3 anos após o casamento. A empresa dona da pedreira não ofereceu absolutamente nada, apenas um pedido vago de desculpas e uma ordem seca para que ela deixasse a pequena casa de operário que dividiam. A família de Roberto, que vinha de outro município, culpou Mariana por carregar o azar, uma maldição que, segundo eles, tinha seguido o rapaz até as profundezas da rocha. A própria família dela, envergonhada e com receio da mesma superstição boba, virou as costas, oferecendo apenas olhares de pena que doíam mais do que qualquer insulto direto. A doença levou Roberto em questão de dias. Começou com febre altíssima, depois vieram os tremores incontroláveis, o vômito escuro e, por fim, o delírio assustador. Mariana cuidou dele sem descanso até o último suspiro fraco, mas não adiantou nada, nada do que ela fez foi suficiente. E quando Roberto partiu, ela enfrentou a verdade mais dura. Ele não havia deixado nada além de dívidas enormes. Dívidas com armazéns, com fazendeiros, até mesmo com a capela local. Os cobradores não tiveram a decência de esperar nem que o período de luto terminasse. Bateram na porta como urubus famintos sobre uma carcaça fresca. Queriam tudo e levaram absolutamente tudo. A pequena casa no vilarejo onde Mariana sonhava criar seus filhos foi a primeira coisa a ser tomada. Depois vieram os móveis para os quais ela mesma tinha costurado as toalhas bonitas, as panelas de ferro que eram de sua avó, as galinhas do quintal que botavam ovos todas as manhãs, até o jumento velho que Roberto usava para ir à roça foi arrastado para quitar uma promissória esquecida numa gaveta empoeirada. Em 3 semanas, Mariana se viu sem absolutamente nada, literalmente desprovida de tudo. Dormiu na casa de uma conhecida por compaixão, mas a compaixão tem prazo de validade, especialmente quando quem a recebe é uma moça ainda jovem e de aparência agradável. As fofocas começaram a circular pelo vilarejo. Os olhares dos homens casados demoravam tempo demais. As esposas começaram a trancar as portas com força. A família de Mariana não quis nem ouvir falar dela. Seu pai tinha falecido muitos anos antes, a mãe logo em seguida. Tinha 3 irmãos, mas todos tinham migrado para São Paulo atrás de empregos nas fábricas e haviam cortado todos os laços com a roça. Quando Mariana mandou uma carta desesperada pedindo socorro, a resposta foi fria e distante. Não tinham como recebê-la, cada um cuidava do seu e pronto. Foi nesse momento de desespero que ela ficou sabendo da propriedade. Um advogado magro vestindo um terno preto puído e óculos redondos de arame apareceu na casa onde ela estava morando temporariamente. Trazia papéis amarelados pelo tempo e pela umidade.
Roberto, antes de partir, havia herdado uma pequena propriedade de um tio distante que ele nunca tinha conhecido pessoalmente. Era uma casa perdida no meio do mato fechado, cravada na serra isolada, a 4 dias de viagem a pé do povoado mais próximo. O advogado deixou bem claro desde o início. Ninguém queria aquele lugar esquecido. Estava abandonado havia mais de 12 anos. Um homem calado, de pele marcada pelo sol e pela indiferença absoluta, levou Mariana montada numa mula de carga por um caminho que mal se podia chamar de estrada. A viagem durou 4 dias completos, subindo por trilhas estreitas de animais que serpenteavam entre grotas fundas e vales cobertos de neblina, onde o eco dos seus próprios passos era a única forma de companhia. À medida que seguiam em frente, a vegetação se tornava mais selvagem e cerrada. Uma barreira de espinhos, samambaias gigantes e árvores contorcidas que pareciam querer engolir completamente a trilha. O ar ficou mais rarefeito, impregnado com o cheiro de eucalipto e terra molhada, e um silêncio que não trazia paz alguma, mas sim um peso opressor, como se algo estivesse aguardando. A cada hora que se passava, Mariana sentia que o mundo familiar desaparecia nas suas costas como uma miragem que se dissolve. Olhou para trás inúmeras vezes, vendo sumir a última fumaça de uma fazenda distante, depois o último pedaço de plantação de cana, até que restou apenas a vastidão verde e silenciosa da serra. O homem que a guiava não disse mais do que 15 palavras durante toda a jornada. Quando finalmente chegaram ao destino, ele apontou para uma pequena construção de taipa quase invisível, escondida entre um conjunto de árvores antigas, e partiu sem aceitar nenhum copo d'água sequer, como se tivesse medo de que a desolação daquele lugar pudesse grudar nele. Queria ir embora dali o mais depressa possível, e então Mariana ficou sozinha, completamente abandonada à própria sorte. O silêncio era de cortar os ouvidos, mas não era realmente um silêncio verdadeiro. Era uma sinfonia estranha de sons desconhecidos e inquietantes. O assovio do vento entre as pedras enormes, o estalo de galhos secos sob o peso de algum bicho invisível, o pio distante de uma coruja que anunciava a chegada da noite. Virou-se para observar sua nova morada e um aperto doloroso se formou na garganta. A cabana era uma ruína completa, construída sobre uma base de pedras irregulares para protegê-la das enchentes e dos bichos noturnos, mas agora parecia estar afundando lentamente na terra vermelha. As paredes de taipa estavam rachadas, com fendas profundas por onde o vento gelado da montanha se infiltrava. O telhado de telhas quebradas deixava ver o céu em vários lugares, prometendo mais água dentro do que fora quando a estação das chuvas chegasse. A porta de madeira apodrecida pendia de uma única dobradiça de couro ressecado, rangendo com cada rajada de vento como um gemido perpétuo de agonia. Subiu os 4 degraus de pedra com uma cautela que não conseguia esconder o tremor nas pernas fracas, testando cada um antes de colocar todo o peso sobre ele. Empurrou a porta, que soltou um som agudo e prolongado, que ecoou pela clareira e assustou um bando de pássaros que dormia nas árvores próximas. Por dentro, a situação era ainda mais desoladora. O cômodo único servia de cozinha, sala e quarto de dormir. Havia uma mesa manca num canto, com 3 de suas 4 pernas quebradas, um fogão a lenha de barro rachado e cheio de cinzas frias e prateleiras vazias que pendiam tortas das paredes descascadas. No fundo, separado por uma cortina de pano de saco rasgada que já não ocultava coisa alguma, um estrado quebrado sobre o chão de terra batida era tudo o que sobrava de uma cama. Uma camada espensa de poeira e teias de aranha cobria absolutamente tudo, pendendo do teto como decorações sinistras. O ar cheirava a mofo, a madeira podre, a um abandono que parecia quase físico, como uma presença invisível que a vigiava das sombras profundas. Mariana deixou cair seu pequeno embrulho no chão, um som abafado que mal levantou poeira. Sentou na beira do estrado esburacado, sentindo o frio da terra atravessar o tecido fino,
E pela primeira vez desde que a notícia da morte de Roberto a atingira como um raio congelante, se permitiu chorar sem controle. Chorou com uma angústia silenciosa e profunda, um rio de lágrimas que não fazia barulho, mas carregava o peso esmagador de sua vida destruída. Chorou pelo marido que partiu cedo demais, pela família que a rejeitou, por uma sociedade que a descartou como uma semente seca e infértil. Chorou pelo futuro que tinha imaginado, um futuro simples de crianças brincando no terreiro e o cheiro de pão quentinho, um futuro que agora parecia tão distante e impossível quanto as estrelas que começavam a aparecer pelos buracos do telhado quebrado. Mas as lágrimas, assim como a chuva no deserto, eventualmente se esgotam, porque não reconstroem paredes caídas, nem limpam a sujeira de anos, nem enchem um estômago vazio e dolorido. E naquele momento de desolação absoluta, Mariana compreendeu algo essencial e definitivo. Ou ela lutava com as poucas energias que ainda possuía, ou se deixaria morrer ali, naquela cabana esquecida pelo tempo e pelos homens. Não havia meio termo possível. Ninguém viria socorrê-la. Era ela, e somente ela, contra a imensidão assustadora da serra. Então, com uma determinação que nasceu do desespero mais puro, levantou-se. Secou o rosto com as costas da mão suja e começou a trabalhar sem parar. Com um galho grosso de pau-d'alho, varreu o chão de terra, levantando uma nuvem de poeira que a fez tossir violentamente, mas que ao assentar revelou a firmeza do piso embaixo. Arrancou as teias de aranha que pendiam como mortalhas fúnebres, consertou a porta da melhor forma que conseguiu, usando uma tira de couro de sua própria bolsa para prender a dobradiça arrebentada. Tapou as rachaduras maiores das paredes com uma mistura de barro vermelho e capim seco que encontrou num canto escuro, um remédio antigo que sua avó materna lhe havia ensinado quando criança. Não era grande coisa, mas era melhor do que nada, um pequeno gesto de resistência contra o abandono total. A noite desceu sobre a serra com uma velocidade assustadora, um cobertor de escuridão tão completa que parecia ter substância própria. Não era como no vilarejo mineiro, onde as lamparinas de querosene dos homens que voltavam do trabalho noturno e as velas nas janelas ofereciam um conforto tremeluzente contra as trevas. Ali não havia absolutamente nada, apenas a negrura impenetrável do mato fechado. Acendeu a única vela que trazia consigo, um toco pequeno que teria que durar sabe-se lá quanto tempo. Comeu um pedaço de rapadura seca e bebeu a água de um córrego próximo que havia fervido com receio, temerosa das doenças que espreitavam nas águas paradas. Depois deitou no estrado duro, cobriu-se com o xale fino que cheirava a fumaça e a solidão e tentou dormir, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Cada barulho da noite a fazia pular assustada. O assobio do vento se infiltrando pelas frestas da taipa, o estalar das folhas secas lá fora, o uivo distante de um lobo-guará que lhe arrepiava a espinha toda. Cada sombra projetada pela luz fraca da vela parecia tomar formas ameaçadoras, monstros nascidos do medo e da exaustão. Tentava pensar em Roberto, no calor do abraço dele, na risada dele que parecia preencher qualquer ambiente, mas as lembranças se sentiam distantes, frágeis, como se pertencessem a outra existência, a outra mulher. Estava quase se deixando vencer pelo cansaço quando o ouviu. Um som completamente diferente vindo do porão de pedra que se abria no chão coberto por um alçapão pesado de madeira carcomida. No começo foi um arranhão abafado, quase inaudível, como se uma pedra miúda rolasse pela terra dura. Mariana pensou que era sua imaginação cansada. O terror, disse a si mesma, é um pintor que cria fantasmas na tela da escuridão. Mas então o barulho voltou, mais nítido dessa vez, um arrastar pesado e trabalhoso, como se algo grande e pesado estivesse se movendo com extrema dificuldade sobre o chão de terra do porão escuro. Ficou imóvel sobre o estrado velho, prendendo a respiração com força, o coração batendo nos ouvidos com a potência de um tambor tribal. Escutou com uma atenção que doía física e mentalmente, tentando decifrar a origem daquele som estranho. Silêncio profundo. Nada mais. Talvez fosse apenas um bicho pequeno,
Um tatu ou uma capivara procurando abrigo do frio penetrante da noite. Tentou se acalmar, de se convencer de que estava protegida, mas então chegou outro som, e esse não deixava margem para dúvidas. Era um gemido baixo, gutural e arrastado, um lamento que parecia brotar das profundezas da terra vermelha. Não era o rosnado de uma fera selvagem, mas algo mais perturbador, algo que tinha um eco de sofrimento humano, o tipo de som que se grava na memória como um sinal de perigo mortal, um aviso ancestral de que a morte ronda por perto. Mariana se cobriu até o queixo com seu xale fino, apertando com força a pequena faca que sempre carregava consigo. O coração batia tão disparado que sentia que ia explodir no peito. Os minutos se arrastaram como horas eternas na escuridão absoluta. O barulho não voltou a acontecer, mas ela sabia, com uma certeza que lhe congelava até os ossos, que não tinha imaginado coisa alguma. Havia alguma coisa no porão embaixo, alguma coisa grande, alguma coisa que gemia de dor intensa. Não pregou o olho a noite inteira. Ficou ali dura como pedra, com os olhos arregalados, escutando cada rangido da cabana velha, cada sussurro do vento nas árvores, esperando o amanhecer como um náufrago aguarda avistar terra firme no horizonte. Quando os primeiros raios tímidos de sol se filtraram pelas rachaduras da parede de taipa, iluminando timidamente o interior da cabana, Mariana se levantou com o corpo todo dolorido e a mente completamente exausta. Saiu da casa, caminhou ao redor inspecionando tudo com cuidado. Os esteios de madeira criavam um vão de quase 1,5 metros entre o solo e o assoalho quebrado. Estava escuro lá embaixo. Agachou-se com cautela. Tentou enxergar alguma coisa, mas só via sombras e terra vermelha. Nada, nenhum sinal de animal, nenhum rastro visível. Talvez realmente tivesse imaginado tudo. O cansaço extremo, o medo constante, a solidão avassaladora, tudo isso poderia estar brincando com sua cabeça. Mariana tentou se convencer disso com todas as forças. Passou o dia inteiro reforçando o remendo de barro nas paredes rachadas, procurando raízes silvestres que sabia serem comestíveis e carregando água do córrego distante, uma jornada árdua por uma trilha quase invisível. Manteve-se ocupada para não pensar demais, para não sentir o peso esmagador da solidão que a envolvia como uma mortalha pesada. Tentou afogar a lembrança do som com o barulho de suas próprias tarefas, o bater de suas mãos contra a taipa úmida, o respingar da água no cântaro de barro. Mas quando a noite retornou, trazendo consigo o frio cortante da serra, o som também retornou com ela. Dessa vez foi mais cedo, exatamente quando o último brilho alaranjado do sol desaparecia atrás dos picos das montanhas distantes. Mariana ouviu-o arrastar de novo, mais próximo, mais definido e claro. Já não havia espaço para dúvida alguma. Não era sua imaginação cansada. Havia definitivamente alguma coisa ali embaixo. Ficou paralisada no meio da cabana escura, a pequena vela que segurava tremendo em sua mão, projetando sombras dançantes que pareciam zombar de seu terror. O arrastar continuou por um momento angustiante, um som agônico e lento, e depois parou bruscamente. E então chegou um novo som perturbador, uma respiração pesada, ofegante, como a de um bicho esgotado após uma longa corrida desesperada, um arquejo profundo e entrecortado que parecia lutar por cada gole de ar. Era o som da dificuldade extrema, do esforço supremo por continuar vivendo. Era o som de uma criatura gravemente ferida. Mariana deixou a vela no chão de terra, pegou sua pequena faca e se arrastou devagar até a beira do alçapão de madeira que cobria o acesso ao porão sombrio. Deitou-se de bruços sobre a terra fria e tentou olhar por uma das frestas mais largas entre as tábuas velhas. Não conseguia ver nada além de uma escuridão impenetrável e pesada, mas os sons estavam presentes, logo abaixo dela, tão perto que podia sentir uma leve vibração no solo duro. E então escutou algo que a fez tremer até a alma. Um gemido baixo carregado de dor insuportável. Não era um som de ameaça direta, era um som de sofrimento puro.
O que quer que estivesse ali embaixo estava ferido gravemente e, por alguma razão inexplicável, havia escolhido o espaço sob sua cabana como o último refúgio antes da morte. Mariana se afastou da fresta e sentou encostada na parede fria. Sua mente trabalhava freneticamente em todas as direções. O que deveria fazer agora? Tentar espantar a criatura? E se fosse perigosa e a atacasse sem piedade? Passou outra noite completamente em claro e na manhã seguinte, esgotada, com olheiras fundas e as mãos tremendo de cansaço, Mariana tomou uma decisão importante. Precisava ver o que era. Precisava saber com o que estava dividindo aquele espaço, porque a incerteza estava a matando tanto quanto qualquer animal poderia fazer. Esperou até que o sol estivesse bem alto no céu limpo. Pegou uma tocha que havia preparado com cuidado, um galho grosso com panos embebidos em molho amarrados na ponta. Acendeu com a vela, pegou a faca na outra mão e se arrastou até a abertura lateral da casa, o vão entre o primeiro esteio e o chão vermelho. O coração de Mariana batia tão forte que escutava o sangue pulsando nos ouvidos com violência. As mãos suavam frio, a boca estava completamente seca. Cada parte do seu corpo gritava para que voltasse, que não fizesse aquilo, que deixasse as coisas como estavam. Mas ela continuou em frente, ajoelhou-se e, com um esforço que a fez gemer alto, empurrou o pesado alçapão de madeira para o lado. O cheiro de terra úmida e de algo mais, algo metálico e doentio, subiu do porão escuro. Prendeu a respiração e enfiou a tocha no buraco negro. A luz amarelada de oscilante dançou nas sombras profundas, revelando as paredes de pedra e o chão de terra batida. E foi então que os viu com clareza. 2 círculos dourados e brilhantes que a encaravam do fundo do porão. Olhos grandes, febris, que refletiam a luz da tocha como 2 pepitas de ouro polido. Mariana quase deixou cair a tocha, quase gritou desesperada, mas algo a impediu. Talvez fosse a curiosidade natural, ou talvez o choque puro da situação, mas ficou ali parada, o coração martelando na garganta, o olhar fixo naqueles olhos que não piscavam. Moveu a tocha lentamente, iluminando mais o espaço confinado, e a criatura se revelou por completo, fazendo um calafrio gelado percorrer sua espinha. Era uma onça parda, um animal imenso, muito maior do que jamais havia imaginado possível, com uma pelagem densa de tons dourados e acastanhados, manchada de terra e algo escuro que parecia sangue ressecado. Mas o que capturou a atenção completa de Mariana não foi seu tamanho imponente, nem a força evidente que se adivinhava em seus músculos agora tensos e exaustos. Foi o estado terrível em que se encontrava. A onça estava deitada de lado, o peito subindo e descendo com cada respiração trabalhosa e ofegante. Uma de suas patas traseiras estava presa numa armadilha de aço enferrujada, daquelas que os fazendeiros colocavam para proteger o gado dos predadores da serra. A armadilha havia mordido fundo, muito fundo mesmo. A carne ao redor estava dilacerada, exposta e escurecida pelo sangue seco e coagulado. Em alguns pontos, o osso branco e lascado era visível claramente. A infecção já havia começado seu avanço silencioso e mortal. Um pus amarelado e espesso escorria da ferida aberta, impregnando o ar com um cheiro adocicado e podre. A onça a olhou e aquele olhar a atravessou até o fundo da alma. Não era o olhar de um predador estudando sua presa com cuidado. Não era o olhar de um animal selvagem prestes a atacar. Era um olhar de pura e completa exaustão, de uma dor sem limite, de um desespero tão profundo que parecia ter apagado toda a centelha de vida. Era o olhar de alguém que havia desistido, que estava apenas esperando que a morte chegasse para encerrar seu sofrimento interminável. Mariana reconheceu aquele olhar porque ela mesma o havia carregado em seu próprio rosto durante semanas, quando perdeu absolutamente tudo, quando acreditou que já não havia nada pelo que continuar vivendo. Era o olhar do abandono total e completo. A onça nem sequer tentou rosnar ou mostrar as presas afiadas. Simplesmente a observou como se dissesse silenciosamente: faça o que quiser comigo. Estou cansada demais para me importar.
Mariana recuou devagar, muito devagar, afastando-se da boca do porão e voltando para a luz fraca do dia. Estava tremendo violentamente, mas já não era apenas de medo puro. Era algo mais profundo e complexo, uma comoção que não sabia nomear direito. Voltou para o interior da cabana e sentou no chão de terra com a tocha ainda acesa na mão, cuja chama tremuluzia como o batimento do seu próprio coração assustado. Havia uma onça parda debaixo de sua casa, ferida gravemente, agonizando lentamente. A lógica mais básica, o instinto de sobrevivência mais primitivo, gritava para que fechasse o alçapão, que colocasse pedras pesadas em cima, que fugisse dali sem olhar para trás. Mas, por alguma razão absurda e inexplicável, Mariana não conseguia simplesmente ignorar o que havia visto com seus próprios olhos. Tentou fazer isso. Passou o resto do dia tentando se concentrar em outras coisas urgentes. Reforçou o telhado quebrado com galhos e barro fresco, lavou sua única troca de roupa no córrego gelado, ferveu água para beber com cuidado. Mas a imagem daqueles olhos dourados não saía de sua mente, e os gemidos de dor, embora mais fracos e esporádicos, continuavam subindo das profundezas da terra, um lembrete constante da agonia que se desenrolava logo abaixo dela. Ao entardecer, Mariana fez algo que ela mesma não compreendia completamente. Pegou um pedaço de carne seca de porco que havia trazido em seu embrulho. Era quase toda a comida que lhe restava, uma das poucas coisas que tinha para sobreviver naquele lugar esquecido por Deus. Mas separou um pedaço generoso mesmo assim. Voltou a acender a tocha, desceu novamente ao nível do solo e, com o coração na garganta, aproximou-se da abertura do porão escuro. Não se atreveu a entrar completamente. Em vez disso, usou uma vara comprida para empurrar a carne em direção à escuridão, perto de onde havia visto a onça ferida. O animal, que estava imóvel até então, levantou a cabeça com um esforço visível e doloroso. Farejou o ar, suas narinas tremendo ligeiramente. Houve um momento de hesitação, uma tensão palpável no ar abafado. Mas a fome, uma força tão primordial quanto o medo, falou mais alto. A onça se arrastou penosamente em direção à carne e a devorou com uma lentidão que revelava sua fraqueza extrema, mastigando com dificuldade evidente. Mariana observou em silêncio absoluto e depois recuou com cuidado. Voltou para dentro da cabana e pela primeira vez em dias sentiu algo diferente além da solidão. Porque agora, de alguma forma estranha e ilógica, não estava apenas lutando pela própria vida, estava cuidando de alguém, mesmo que esse alguém fosse um dos predadores mais temidos da serra. Mariana percebeu que o animal levava muito tempo faminto, provavelmente dias inteiros, talvez semanas completas, preso naquela armadilha antes de conseguir se arrastar até ali. A fome havia esgotado suas forças tanto quanto a ferida horrível, mas alimentar a onça não era suficiente de forma alguma. A ferida estava se infectando rapidamente. Mariana podia ver isso claramente. O inchaço aumentava a cada dia. O cheiro começava a ficar forte e nauseante, um odor doce e pútrido de carne apodrecendo viva. Se nada fosse feito logo, a onça morreria de septicemia em poucos dias, mesmo que Mariana a alimentasse religiosamente. E foi então que Mariana enfrentou uma decisão impossível e assustadora. Podia tentar tratar a onça ferida, mas isso significaria aproximar-se perigosamente. Significava tocar no animal, um predador selvagem em seu estado mais vulnerável e, portanto, mais imprevisível. Significava tentar manipular a armadilha de aço, um ato que, sem dúvida, causaria uma dor insuportável à onça. E o animal, mesmo em sua agonia, ainda tinha garras e presas capazes de despedaçar um ser humano em segundos. A outra opção era não fazer absolutamente nada, deixar que a natureza seguisse seu curso cruel, que a infecção consumisse o animal até que seu coração finalmente parasse de bater. Podia fechar o alçapão, ignorar os gemidos e esperar que o silêncio voltasse a reinar sobre sua cabana. Era a opção lógica, a opção segura e sensata. Mas toda vez que escutava aquele gemido baixo e lastimoso, algo dentro dela,
Algo que não compreendia totalmente se recusava a aceitar essa saída fácil. Era como se o sofrimento da onça tivesse se entrelaçado com o dela próprio. Duas solidões, dois abandonos que se encontravam na escuridão profunda. Não podia simplesmente deixar que aquele ser morresse assim, sozinho e em agonia terrível. Lembrou-se de sua infância na fazenda de seu pai, muito antes que a pedreira e o vilarejo levassem embora seus sonhos singelos. Recordou de seu pai tratando os animais da propriedade com cuidado. Um cavalo com uma perna machucada, um cachorro de estimação mordido por uma cobra venenosa. Ele lhe havia ensinado os segredos da mata, a linguagem silenciosa das plantas. Havia mostrado como encontrar a flor de calêndula para reduzir o inchaço e a dor, como raspar a casca do barbatimão para criar uma resina que selava as feridas e afastava os espíritos ruins. Lembrava do cheiro da infusão de erva de São João que seu pai preparava como um analgésico natural para os animais feridos, uma beberagem amarga, mas muito eficaz. Havia aprendido a limpar ferimentos profundos, a preparar cataplasmas curativos, a entender o equilíbrio delicado entre curar e causar mais dano. Esse conhecimento, que havia permanecido adormecido num canto esquecido de sua memória, agora despertava com uma urgência inesperada e poderosa. Era uma herança verdadeira, um legado de seu pai, que naquele momento se sentia como a única ferramenta real que possuía no mundo inteiro. Com essa certeza se enraizando em seu coração machucado, tomou uma decisão firme. Mariana saiu para a serra, percorrendo com atenção os caminhos que mal lembrava. Procurava plantas específicas, seus olhos vasculhando o chão da floresta com uma concentração que apagava o medo. Encontrou um canteiro de flores amarelas de calêndula crescendo ao abrigo de umas rochas enormes. Mais adiante, identificou uma árvore de barbatimão pela casca avermelhada e aromática e raspou um pouco com sua faca. Finalmente, perto do córrego, achou a erva de São João com suas pequenas folhas verdes e um cheiro penetrante característico. Coletou tudo com cuidado extremo, agradecendo a terra por sua generosidade, como seu pai lhe havia ensinado quando criança. Voltou para a cabana e começou a preparar os remédios naturais. Ferveu água em sua única panela de barro rachado, preparando uma infusão concentrada com a erva analgésica. Socou as flores de calêndula numa pedra lisa até transformá-las numa pasta espessa e alaranjada. Misturou a resina de barbatimão com um pouco de cinza limpa para criar um unguento selador. Quando tudo estava pronto e arrumado, pegou os panos mais limpos que tinha, embebeu-os na infusão morna e, respirando fundo várias vezes, dirigiu-se mais uma vez em direção à boca escura do porão. A onça continuava deitada na mesma posição exata, um monte de pelo e dor na penumbra úmida. A pata presa se destacava agora, inchada e de um vermelho escuro e febril. Mariana ajoelhou-se na beira do porão, o coração martelando contra as costelas com força. Com uma lentidão infinita, estendeu a vara com os panos embebidos até que estivessem próximos do focinho do animal ferido. A onça levantou a cabeça fracamente. Suas orelhas se achataram contra o crânio numa clara sinal de desconfiança. Um rosnado baixo e rouco vibrou em seu peito musculoso. Farejou os panos molhados, seu nariz preto e úmido tremendo de leve. O cheiro amargo da erva deve ter sido repulsivo, mas o animal lambeu o pano uma vez com hesitação clara. Talvez o instinto ou a pura sede a impulsionaram a continuar. Lambeu o líquido até que os panos ficaram quase completamente secos, absorvendo o analgésico natural que seu pai lhe havia ensinado a preparar tantos anos atrás. Mariana esperou segurando a respiração, observando cada movimento mínimo do animal ferido. 20 minutos, 30, 40, que pareceram uma eternidade completa. Pouco a pouco, a onça pareceu relaxar visivelmente. Sua respiração se tornou mais lenta e profunda, menos ofegante e desesperada.
Os músculos tensos de seu corpo pareceram afrouxar gradualmente. O efeito analgésico estava funcionando perfeitamente, e então Mariana fez a coisa mais corajosa ou a mais insensata de toda a sua vida. Deixou a tocha acesa encaixada numa fenda da parede de pedra para iluminar o espaço confinado, e com a faca numa mão e a pasta de calêndula na outra, deslizou-se para dentro do porão escuro. Moveu-se com uma lentidão de lesma, arrastando-se sobre a barriga até que estivesse perto o suficiente para tocar a armadilha fria. Suas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar as coisas. O coração batia tão disparado que sentia que ia desmaiar a qualquer momento. A onça a observava atentamente. Aqueles olhos dourados e febris fixos nela, seguindo cada um de seus movimentos com atenção. Não rosnava mais, mas seu corpo estava rígido, uma estátua de dor e tensão extrema. Mariana alcançou a armadilha cruel. O metal estava quente, aquecido pelo sol que batia no solo durante o dia todo. Estava enferrujado e sujo, mas ainda muito forte. Segurou-a com ambas as mãos trêmulas, localizou o mecanismo de liberação oxidado e começou a forçar com toda a sua energia. A armadilha era pesada e dura, feita para segurar animais selvagens grandes, não para ser aberta facilmente por mãos humanas fracas. Mariana grunhiu com o esforço tremendo. Os músculos dos braços queimavam como fogo, as mãos escorregavam no metal frio, mas continuou forçando sem parar. Com um esforço que a fez gemer alto de dor, usou ambas as mãos para tentar abrir as mandíbulas de aço. A armadilha era pesada demais, construída para reter uma criatura forte e selvagem, não para ser aberta facilmente por uma mulher sozinha. Mariana grunhiu com o esforço sobre-humano, os músculos de seus braços ardendo como brasas, suas mãos deslizando no metal enferrujado e sujo. A onça emitiu um gemido baixo e doloroso quando a pressão moveu sua pata ferida. Por um instante paralisante, o pânico a dominou completamente. Esperou o ataque fatal, as garras afiadas, as presas mortais. Mas o ataque não veio. A onça apenas a olhou fixamente, seus olhos repletos de um sofrimento que transcendia a barreira entre as espécies. Com uma nova onda de determinação absoluta, Mariana voltou a tentar, usando todo o peso de seu corpo magro. E então, com um estalo metálico e seco que ecoou no pequeno espaço confinado, a armadilha se abriu completamente. A onça soltou um miado agudo. Um som de pura agonia que ecoou pela serra inteira e que fez Mariana cair para trás, o coração disparado sem controle. Esperou o ataque violento, esperou as garras mortais, mas o ataque não chegou. A onça ficou ali, ofegante, a pata livre, mas ensanguentada, tremendo sem parar. Virou a cabeça em direção a Mariana e por um segundo, apenas um segundo fugaz, seus olhos se encontraram profundamente. E Mariana jurou que viu algo naquele olhar animal. Reconhecimento claro, talvez até mesmo gratidão genuína. Ela não perdeu tempo precioso, antes que a coragem se esvaísse como água entre os dedos, antes que a razão gritasse para que fugisse desesperada, Mariana pegou o pote de barro com água limpa que havia fervido e, com uma delicadeza que contradizia o tremor de suas mãos machucadas, começou a lavar a ferida exposta. A onça estremeceu violentamente. Um rosnado baixo e dolorido vibrou em seu peito largo, mas não se moveu sequer um centímetro. Seus olhos dourados, agora turvos pela dor intensa, a seguiram em cada movimento cuidadoso, uma mistura estranha de medo e uma submissão inesperada. Mariana limpou o sangue ressecado, o pus amarelado, a terra acumulada durante dias. A ferida era pior do que parecia de longe, era profunda demais, e ao limpá-la pude ver que o osso da pata estava lascado, uma fratura feia, que provavelmente nunca sararia por completo. Mas ao menos agora estava livre da prisão de aço que a estava matando lentamente e sem piedade. Com a ponta dos dedos aplicou a pasta de calêndula diretamente sobre a carne viva exposta. A onça tremeu violentamente por inteiro. Um espasmo de dor percorreu todo o seu corpo poderoso, mas permaneceu quieta como se entendesse que aquilo era absolutamente necessário. Depois, com cuidado extremo, passou a resina de barbatimão por cima, criando uma camada protetora grossa. Finalmente,
Com tiras de tecido limpo que havia rasgado de sua própria saia embebidas em água fervida, enfaixou a pata o melhor que conseguiu, amarrando sem apertar demais, apenas o suficiente para manter o curativo no lugar certo. Quando terminou completamente, Mariana estava encharcada de suor, apesar do frio intenso do porão úmido. Suas mãos estavam manchadas de sangue e resina pegajosa. O coração ainda batia descontrolado no peito apertado. Recuou com a mesma lentidão extrema com que havia entrado, sem desviar a vista da onça ferida. Pegou suas coisas e voltou a subir para a cabana, fechando o alçapão atrás de si, mas desta vez sem colocar nada pesado em cima dele. Sentia-se completamente exausta, como se tivesse travado uma batalha não contra o animal, mas contra seu próprio medo paralisante. E naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado à cabana abandonada, dormiu profundamente, um sono sem pesadelos terríveis, embalada pelo cansaço extremo. E não houve gemidos de dor subindo desde o porão, apenas o som do vento nas árvores altas, que já não soava como um lamento fúnebre, mas como uma melodia de ninar suave. Os dias se transformaram em semanas e algo extraordinário e inesperado começou a acontecer. A ferida da onça começou a sarar lentamente, mas de forma constante e visível. Mariana trocava o curativo todos os dias sem falta. No início, a onça se enrijecia toda vez que ela se aproximava, um rosnado baixo e ameaçador vibrando em sua garganta, mas nunca a atacou. Com o passar do tempo, simplesmente ficava deitada, permitindo que Mariana trabalhasse como se entendesse que aquela humana estranha estava de alguma forma a ajudando a sobreviver. A onça também começou a comer melhor a carne seca que ela deixava cada manhã e cada tarde sem falta. Recuperou parte do peso que havia perdido durante o sofrimento. A pelagem, antes sem brilho e emaranhada pelo sofrimento, começou a reluzir novamente com tons dourados sobre a luz da tocha e começou a se mover mais facilmente. Primeiro, apenas se arrastava alguns centímetros para alcançar a comida e a água fresca. Depois, levantou-se com esforço visível, apoiando-se em 3 patas fortes. Finalmente, conseguiu andar mancando visivelmente, mas andando de fato. E foi então que as coisas ficaram ainda mais surpreendentes e inexplicáveis. Uma manhã clara, Mariana acordou e ouviu um barulho estranho logo do lado de fora de sua porta velha. Abriu com cuidado extremo e encontrou um tatu morto no batente, recém-caçado, ainda quente, com as marcas de presas no pescoço grosso. Olhou ao redor surpresa e viu a onça a alguns metros de distância, sentada sobre as patas traseiras, observando-a fixamente. Quando seus olhares se encontraram, a onça emitiu um som baixo, não ameaçador, quase como um cumprimento, e então se virou e mancou de volta para seu refúgio sobre a cabana velha. Mariana ficou ali parada olhando para o tatu morto e compreendeu perfeitamente. A onça havia caçado e lhe trouxera a presa. Era sua forma de retribuir, sua maneira de dizer obrigada. Era um pacto silencioso, selado não com palavras humanas, mas com um ato de sobrevivência compartilhada. Isso se repetiu a cada poucos dias com regularidade. Um novo presente aparecia no batente da porta. Uma paca, uma perdiz, até mesmo um pequeno tatu canastra. A onça estava caçando novamente, recuperando suas habilidades naturais e compartilhando a comida com Mariana. E ela aceitava agradecida, porque agora, ironicamente, aquele predador selvagem estava garantindo sua sobrevivência tanto quanto ela havia garantido a dele. Desenvolveram uma rotina silenciosa e confortável, um entendimento que não precisava de palavras faladas. A onça saía ao amanhecer para caçar na mata. Retornava ao meio-dia, sempre mancando um pouco, sempre favorecendo a pata ferida, mas cada vez mais forte e ágil. Bebia a água do córrego gelado, descansava na sombra fresca do porão. E pela tarde, quando Mariana saía para coletar lenha ou procurar plantas medicinais, a onça a seguia à distância segura, uma sombra dourada se movendo entre as árvores densas. Nunca perto demais, mas perto o suficiente para que ela sentisse sua presença constante, como se estivesse vigiando, protegendo.
Mariana se pegou falando com o animal regularmente, bobagens na verdade, comentários sobre o clima que mudava, sobre como o telhado ainda precisava de mais consertos, sobre como seria bom ter um cobertor mais grosso para o inverno rigoroso que se aproximava. E a onça escutava deitada na sombra, os olhos semicerrados, a cauda se movendo ocasionalmente de um lado para outro. Era impossível, era completamente absurdo, mas estava acontecendo de fato. Uma mulher que a sociedade havia descartado e um predador que a natureza quase havia eliminado tinham formado um vínculo improvável e profundo. Um vínculo baseado na necessidade mútua, na solidão compartilhada, na pura sobrevivência. E se você está gostando dessa história incrível até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como essa. Me conta também nos comentários. Você teria tido a coragem de fazer o que Mariana fez? Teria arriscado tudo para salvar uma vida, mesmo sendo de um predador selvagem? Fico muito curioso para saber sua opinião sincera. E vamos continuar, porque o mais impactante ainda está por vir. Mas as coisas boas, especialmente na Serra Isolada, nunca duram para sempre. 3 meses depois da chegada de Mariana, enquanto consertava uma das paredes de taipa que havia rachado novamente, escutou vozes distantes ao longe, vozes humanas pela primeira vez. Pela primeira vez desde que havia chegado àquele lugar, um calafrio diferente percorreu sua espinha. A onça que descansava sob a cabana também as ouviu claramente. Saiu de seu refúgio num pulo, as orelhas empinadas, o corpo todo tenso, um rosnado baixo e ameaçador vibrando em seu peito largo. Homens surgiram na clareira pequena, 5 deles com chapéus largos, espingardas penduradas nos ombros e a pele marcada pelo sol inclemente. Fazendeiros pelas roupas de couro e suas botas gastas, caçadores profissionais pelo olhar frio e calculista com que varreram o local todo. Pararam abruptamente ao ver Mariana sozinha ali. O líder, um homem robusto com uma barba espessa e grisalha, tirou o chapéu numa reverência exagerada e sarcástica. Boa tarde, senhora. Não esperávamos encontrar ninguém neste canto esquecido do mundo? Mariana permaneceu junto à porta da cabana velha, a mão agarrada ao batente de madeira carcomida. Boa tarde, respondeu, sua voz firme apesar do martelo do coração. Esta é minha propriedade. Posso ajudar em alguma coisa? Os homens se entreolharam, sorrisos zombeteiros aparecendo em seus rostos queimados. Não eram sorrisos amigáveis de forma alguma. Sua propriedade? Disse um deles, cuspindo no chão seco. Uma mulher sozinha no meio do nada? Que destemida, ironizou. O líder soltou uma gargalhada curta e seca. Destemida ou maluca, não saberia dizer com certeza. Estamos atrás de uma onça parda, uma fera grande que matou várias das minhas ovelhas e feriu gravemente 2 dos meus cachorros de guarda. Perdemos o rastro dela faz algumas semanas, mas ontem encontramos pegadas frescas por aqui. Pegadas grandes demais, definitivamente dela. O coração de Mariana parou por um segundo. Manteve sua expressão completamente neutra, uma máscara de indiferença que havia aprendido a usar desde muito jovem. Não vi onça nenhuma por aqui, disse com uma calma que não sentia por dentro. O homem sorriu mais ainda, uma careta torta que não alcançava seus olhos frios e duros. Ah, não? Que estranho, então, disse sua voz pingando sarcasmo. Porque as pegadas vêm direto até sua porta e depois somem como se o bicho tivesse evaporado no ar ou se enfiado dentro da terra. Outro dos caçadores, um homem mais novo e magro, apontou com o cano de sua espingarda velha para o alçapão de madeira do porão. Olha, chefe, as pegadas terminam bem aqui e tem manchas de sangue seco na madeira. O coração de Mariana deu um salto doloroso. Manteve-se firme com o queixo erguido, embora por dentro sentisse que estava se despedaçando. Estou dizendo que aqui não tem nada. Talvez tenha sido um gato do mato ou entrou numa toca. A serra é imensa. O líder deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal completamente, sua sombra a cobrindo por inteiro. Olha aqui, senhora, disse num tom falsamente paciente. Sabemos que a onça está aqui e a queremos. Esse bicho nos custou dinheiro e transtorno.
Não vamos embora de mãos vazias por causa de uma mulher teimosa. Sua paciência havia se esgotado completamente. Com um gesto seco da cabeça, os outros homens começaram a cercar a cabana, suas botas pesadas esmagando a grama seca. Um deles caminhou diretamente até o alçapão do porão e, sem pedir permissão alguma, o levantou com a ponta de sua espingarda enferrujada. Debruçou-se sobre a escuridão. Passou um segundo de silêncio tenso e angustiante, e então o homem soltou uma exclamação triunfante e alta. Aqui está a maldita fera, está aqui embaixo mesmo. E então tudo aconteceu muito rápido demais. Antes que os homens pudessem reagir de alguma forma, uma sombra dourada emergiu da escuridão do porão como um raio. Não saiu correndo em fuga, não fugiu covardemente. A onça simplesmente caminhou em direção à luz do sol, mancando visivelmente, mas com uma dignidade feroz e impressionante. Posicionou-se entre Mariana e os caçadores armados, plantando suas 3 patas saudáveis firmemente no chão duro. Abaixou a cabeça ameaçadoramente, o pelo das costas se arrepiou todo e um rosnado baixo e ameaçador brotou do fundo de seu peito, revelando presas longas e amareladas. Os caçadores recuaram instintivamente, surpresos pela audácia do animal ferido. Levantaram suas espingardas em uníssono, o som metálico dos gatilhos sendo armados quebrando o silêncio pesado da serra. O líder mirou diretamente no peito da onça. "Agora sim, maldita!" gritou furioso. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, um grito desesperado cortou o ar limpo. "Não atirem, por favor!" Mariana desceu correndo os degraus de pedra e, sem pensar 2 vezes, se colocou na frente da onça, abrindo os braços para protegê-la. Os homens ficaram boquiabertos, as espingardas ainda apontadas, mas hesitantes agora. "Saia da frente, mulher", ordenou o líder com raiva. "Essa fera precisa morrer, ela é perigosa." "Ela não é perigosa", Mariana respondeu, a voz tremendo, mas firme. "Está ferida, eu a salvei, ela não atacou ninguém desde que está aqui comigo." "Salvou?" O homem riu com desprezo. "Está louca? É uma onça selvagem, vai te matar assim que recuperar as forças." "Não vai", Mariana disse com convicção absoluta. "Ela me trouxe comida, nos ajudamos mutuamente, somos companheiras." Os caçadores se entreolharam incrédulos. O líder baixou a espingarda lentamente, estudando Mariana com um olhar novo, mistura de espanto e descrença. "Você está realmente defendendo um animal que matou meu gado?" "Ela estava com fome e ferida", Mariana argumentou. "Presa naquela armadilha horrível, não tinha escolha, e desde que eu a libertei, não atacou mais nada além de animais silvestres para comer. Deixem ela em paz, por favor, ela não vai mais incomodar ninguém." Houve um longo silêncio tenso. O líder olhou para a onça, que permanecia imóvel atrás de Mariana, ainda rosnando baixo, mas sem avançar. Olhou para Mariana, viu a determinação inabalável em seus olhos. Finalmente, suspirou pesadamente e cuspiu no chão com nojo. "Você está maluca, mulher, completamente maluca", disse balançando a cabeça. "Mas não vou matar um bicho debaixo do nariz de quem o salvou. Isso seria desonroso demais. Só saiba que se ela voltar a atacar minhas ovelhas, voltarei aqui e terminarei o serviço. Entendido?" Mariana acenou com a cabeça rapidamente, aliviada. "Entendido. Obrigada. Ela não vai causar mais problemas, prometo." Os caçadores baixaram as armas lentamente, ainda desconfiados. Viraram-se e começaram a se afastar pela trilha estreita. O líder parou uma última vez e olhou para trás. "Você tem coragem, vou te dar isso. Mas coragem e loucura andam juntas às vezes. Tome cuidado." E então eles sumiram entre as árvores densas, seus passos pesados se afastando até que o silêncio voltou a reinar na clareira. Mariana soltou o ar que estava segurando, as pernas tremendo tanto que quase caiu. Virou-se para a onça, que ainda estava tensa e alerta. Seus olhos se encontraram mais uma vez e Mariana estendeu a mão lentamente, hesitante. A onça a observou por um longo momento. Então, surpreendentemente, se aproximou e encostou a cabeça na palma de Mariana pela primeira vez. Era um toque suave,
quente, cheio de um significado que transcendia qualquer língua. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto acariciava a pelagem dourada e macia. Estamos juntas nisso agora, sussurrou com voz embargada. Você e eu, duas sobreviventes. Os meses seguintes foram os mais estranhos e, ao mesmo tempo, os mais plenos da vida de Mariana. A onça se recuperou completamente da ferida, embora a pata nunca voltasse a ser como antes. Ela mancava ao caminhar, mas isso não a impedia de caçar com eficiência. E ela continuou trazendo comida para Mariana religiosamente, garantindo que ambas tivessem o que comer. A rotina dela se estabeleceu com naturalidade. A onça saía para caçar ao amanhecer e retornava ao meio-dia para descansar na sombra. Mariana cuidava da cabana, coletava plantas, mantinha tudo em ordem. À tarde, muitas vezes caminhavam juntas pela serra, a onça sempre a alguns metros de distância, mas sempre presente, sempre vigilante. Era uma companhia silenciosa, mas profunda. Mariana conversava com ela sobre tudo, sobre suas memórias de Roberto, sobre seus medos, seus sonhos. E a onça escutava, deitada ao sol, os olhos dourados semicerrados, a cauda se movendo suavemente. O inverno chegou com força total, trazendo chuvas torrenciais e frio intenso. Mas Mariana não estava mais sozinha. Nas noites mais gélidas, quando o vento uivava como um lobo ferido, a onça subia para a cabana e se deitava perto do fogão de lenha, seu calor imenso aquecendo o ambiente pequeno. Mariana se sentava ao lado dela, as costas apoiadas no corpo quente do animal, e pela primeira vez em muito tempo se sentia segura e completa. As pessoas do povoado mais próximo eventualmente ouviram falar da mulher que vivia com uma onça parda. Alguns a chamavam de bruxa, outros de louca, mas alguns, os mais sábios, a chamavam de curandeira, uma mulher que entendia a linguagem dos animais e da natureza. Ocasionalmente, alguém subia à serra procurando ajuda, alguém com um animal doente ou ferido, e Mariana os ajudava, usando os conhecimentos que seu pai lhe ensinaram e que a onça havia lhe ajudado a relembrar. A onça nunca mais atacou o gado de ninguém. Parecia entender, de alguma forma misteriosa, que isso colocaria a Mariana em perigo. Caçava apenas na mata profunda, longe das fazendas, e sempre dividia suas presas com a mulher que a salvava. Anos se passaram dessa forma estranha e bela. Mariana envelheceu na serra, sua pele ficou curtida pelo sol, suas mãos calejadas pelo trabalho. Mas ela nunca mais se sentiu sozinha ou abandonada. A onça também envelheceu, seus movimentos ficaram mais lentos, sua pelagem adquiriu fios grisalhos, mas elas permaneceram juntas, duas almas solitárias que haviam encontrado consolo uma na outra. Quando a onça finalmente partiu, muitos anos depois, foi pacificamente, deitada ao sol na entrada da cabana, a cabeça no colo de Mariana. Mariana a enterrou numa clareira bonita, cheia de flores silvestres, marcou o local com uma pedra lisa. E embora seu coração doesse com a perda, ela sabia que havia sido abençoada. Havia experimentado algo raro e precioso, uma conexão que desafiava toda a lógica, mas que era mais real do que qualquer coisa que já vivera. Mariana continuou vivendo na serra até seus últimos dias. As pessoas que a visitavam diziam que ela ainda conversava sozinha, como se alguém invisível estivesse ao seu lado. E nas noites de lua cheia, juravam ouvir um miado suave ecoando pela serra, como se a onça ainda estivesse lá, cuidando de sua amiga humana. A história de Mariana e da onça parda se tornou lenda na região. Era contada nas fogueiras, passada de geração em geração. Uma história sobre como a solidão pode ser transformada em companheirismo, sobre como a compaixão pode criar laços improváveis, sobre como dois seres feridos podem se curar mutuamente quando o mundo inteiro os abandona. Porque no final, não importa se somos humanos ou animais,
Todos precisamos de alguém. Todos precisamos saber que não estamos sozinhos nesse mundo vasto e às vezes cruel. E às vezes, esse alguém aparece da forma mais inesperada, vindo dos lugares mais improváveis, ensinando-nos que o amor e a lealdade não conhecem fronteiras ou espécies. E essa é a história de Mariana e da onça que mudaram a vida uma da outra para sempre. Uma história de sobrevivência, de coragem, de um vínculo que nasceu da dor, mas floresceu em algo lindo e eterno. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu ao contá-la, por favor se inscreva no canal para mais narrativas emocionantes como essa. E me conta nos comentários, você já viveu alguma experiência marcante com um animal? Já sentiu aquela conexão profunda que não precisa de palavras? Compartilhe a sua história com a gente, porque essa comunidade é feita de histórias reais e emocionantes de pessoas como você. E o mais importante, o que você aprendeu com a jornada de Mariana? Às vezes, as lições mais valiosas vêm dos lugares mais inesperados. Um abraço enorme e até a próxima história incrível!